Querido amigo, eu gostaria de só compartilhar um pouquinho do que tem acontecido durante esses dias, esses últimos meses, talvez alguns anos que percebemos que há uma confusão muito grande sobre religião, sobre ser cristão, sobre crer em Deus, crer em Jesus, fazer a vontade de Deus. E existe uma confusão muito grande sobre igreja, sobre templo, sobre fazer parte de um corpo. E eu gostaria de só compartilhar um pouquinho sobre essa questão de religiosidade, de ser cristão e realmente voltar a um conceito do que Jesus falou e falar um pouco do que Jesus pregou e do evangelho do reino. Foi o evangelho que Jesus esteve falando quando esteve aqui na terra e no final de tudo ele falou uma coisa muito importante que é sobre a nossa posição hoje como filhos dele, se somos realmente colocados em Jesus e vivemos uma vida para ele separada. Uma coisa que eu gostaria de falar é sobre três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas que hoje vemos muito fortemente na comunidade, na humanidade. Podemos definir muito claramente três tipos de pessoas. E eu queria ler com vocês em Mateus, na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 34, Jesus fala assim: Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que nós entendemos é que haverá dois grupos de pessoas no grande dia. Naquele dia em que Jesus voltar, existirá dois tipos grandes, dois grupos de pessoas no grande dia. E eu gostaria de falar um pouquinho desses dois grupos. Eu gostaria muito de ajudar você, que quando chegasse esse dia, você ouvisse Jesus falar para você: venha, bendito de meu Pai, venham, benditos de meu Pai. Nós sabemos que existe uma grande confusão religiosa aí fora, de conceitos, filosofias, e eu gostaria só de poder analisar esses dois grupos. E nesses dois grupos existem três tipos de pessoas que podemos ver. O primeiro tipo, ou essa pessoa é um ateu, ou talvez não liga muito para Deus. Essa pessoa vive do jeito que acha que deve viver, não dá satisfações às pessoas e vive de acordo com os conceitos que está em seu coração. Essas pessoas vão estar do lado esquerdo. O segundo tipo de pessoa, essa pessoa podemos dizer que ela acredita em Deus. Ela crê que Deus existe e pode ser que você encontre muitas delas na igreja andando com a Bíblia debaixo do braço. Apesar de crer em Deus, ela mudou alguns hábitos exteriores, cantam, mas interiormente não houve nenhuma mudança. Vivem da forma que elas querem viver. Vivem de acordo com o que elas acham que deve ser. Elas têm os desejos delas e quem manda na vida delas são elas mesmas. Essas estão do lado esquerdo. Essa é a multidão que podemos chamar hoje, vai ser a multidão de perplexos, de pessoas que estarão surpresas com a vinda de Jesus. Porque é um grupo. Por quê, né? Por que vai haver essa confusão? Porque é um grupo de pessoas, conforme o que diz lá em Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 21 fala: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Eles questionam, essas pessoas questionam o Senhor. Tanto tempo, Senhor, estou na igreja, faço isso ou aquilo, mas Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Aqui existe uma chave muito importante, pois nessa chave que podemos ver outro tipo de pessoa, que é um cristão verdadeiro. Essa pessoa ela segue Jesus e ela é discípula de Jesus. E aí entramos no terceiro tipo de pessoa aqui. Este grupo de pessoas, encontramos pessoas iguais às outras duas que falei anteriormente, só que elas tomaram a decisão de buscar a Deus e de colocar a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Elas colocaram o eu, o ego, tudo isso para o lado de fora e escolheram se submeter ao senhorio de Jesus, ao senhorio do Senhor. E o que isso significa na prática? Como é que a gente pode ver isso na prática? O marido vai buscar saber como Deus quer que ele trate a sua esposa e ele fará exatamente isso. A esposa vai saber como Deus quer que ela trate seu marido e ela vai buscar fazer essas coisas. Eles vão buscar aplicar tudo que Deus fala na palavra, vão buscar aprender em cada área, finanças, trabalho, lazer, todas as áreas da vida. Fará tudo isso, pois o que importa para essa pessoa é o que Deus quer. Essas pessoas irão para o céu. E a grande chave que nós vemos, que existe uma diferença, essas pessoas, é que a primeira pessoa mandava nela mesma. A segunda pessoa era dona da vida dela. Ainda que dentro das igrejas, a terceira pessoa é alguém que Jesus governa. Mas qual é a conclusão disso aqui tudo? É que existe uma pergunta, meu querido, que quando nós morrermos, quando nós estivermos diante do trono de Deus, precisaremos sim responder pelas nossas vidas. Não é uma pergunta sobre igreja, que igreja você fez parte, ou que grupo, ou se o grupo era isso, ou se era aquilo, ou se você era um bom homem ou ruim, ou se você é uma pessoa boa, má, se você fazia coisas boas ou ruins, ainda que não ia para a igreja. A pergunta que todos iremos ter que responder naquele grande dia é quem era o meu rei, quem era o seu rei, quem governava a minha vida, quem governava a sua vida. Quando a Bíblia mandava fazer algo que era contrário ao que eu quero, ou que era contrário ao que você queria, qual era a decisão que você tomava? Qual a decisão que eu tomava? Quem governou o meu coração durante toda a minha vida? Foi Deus ou foi você mesmo? Ou foi eu mesmo? Se foi você, o céu não é o lugar para você. Pois lá é o lugar que as pessoas exercitaram desde a terra em submeter à vontade de Deus. Se hoje você, homem, mulher, jovem, criança, velho, não se submete à vontade de Deus, por que você se submeteria ao céu? O céu é para todos aqueles que estenderam e entenderam que vieram e viveram uma vida errada e que se arrependeram. Esse arrependimento tem que ser entendido, pois ele precede a salvação. O arrependimento é uma mudança de atitude interior. É a mudança que o homem tem de governar a sua própria vida e passar o governo para Deus. E isso Jesus não abriu mão e nunca abrirá mão, pois no céu só tem um rei. Se você quiser fazer parte do céu, se você quiser fazer parte daquele rei e do reino que vai se plantar para sempre, você tem que começar hoje. Não deixe para aquele dia você falar, não se engane se você está com a Bíblia debaixo do braço. Faça essa pergunta para você. Quem governa a sua vida? É você ou é Deus? Quem é o seu rei? O que acontece quando Deus fala para você fazer ou não fazer algo? Leve com sinceridade essa palavra e se arrependa. A mensagem do Evangelho do Reino, arrependa dos seus caminhos, se arrependa de querer governar a sua própria vida e peça ao Senhor Jesus que Ele venha como rei sobre você. A redenção é sobre isso, é Jesus ser rei da sua vida. Se volte para Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Se você vive uma vida de independência, se arrependa, se aparte do mal, viva uma vida justa e santa, se santifique-se. Jovens, larguem esse mundo e vivam para o Senhor Jesus Cristo.